Joga ela pra onça agora. Vai, você é uma mentirosa. Foi isso que eu ouvi no exato segundo em que estacionei o caminhão ali perto. Na hora eu pensei que fosse maluquice, mas não era. Era real. E se você está ouvindo isso agora, é porque essa história merece ser contada. Então já comenta aí de qual cidade você está assistindo e aproveita para se inscrever no canal, porque o que vem a seguir me arrepiou até a alma. Eu dirigia há 17 horas seguidas quando vi a fumaça subindo no horizonte. Era meio da tarde, o sol caindo pesado sobre o cerrado de Goiás e o calor entrava pela janela aberta do caminhão como uma mão quente no rosto. O asfalto da BR-153 tremia na distância, fazendo aquelas ondas de miragem que enganam os olhos cansados. Eu já conhecia aquilo de cor. 32 anos rodando por essas estradas. 32 anos carregando peso, não só na carroceria. O rádio chiava uma música sertaneja antiga, dessas que tocavam quando eu era jovem e ainda acreditava que a vida tinha sentido. Hoje eu não acreditava mais em muita coisa. Só dirigia, entregava, voltava, repetia. A vida tinha virado isso, um loop sem fim, sem surpresa, sem cor. Minha mão direita segurava o volante com aquele cansaço de quem já fez o mesmo gesto milhões de vezes. A esquerda pendurava na janela, sentindo o vento quente bater nos dedos. Eu olhava para frente, sem ver nada de verdade. Só a estrada, sempre a estrada. Fazia 3 anos que eu tinha perdido tudo. Minha esposa, Sandra, minha filha, que nem nome teve tempo de ganhar. Nasceu morta numa noite de chuva no interior de Tocantins, num hospital pequeno demais para salá-la. Eu segurei a mão da Sandra enquanto ela gritava, enquanto os médicos corriam, enquanto o mundo desabava. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, grosso, que entrou no meu peito e nunca mais saiu. Sandra não aguentou a dor. Não a dor do corpo, mas a outra. A que não sara, a que não tem remédio. 6 meses depois ela foi embora. Não morreu. Só foi. Deixou um bilhete em cima da mesa. Eu não consigo mais, Valdir. Desculpa. Desde então, eu era só eu e a estrada. Dirigi por cidades que eu nem lembrava o nome. Entreguei carga em lugares que pareciam o fim do mundo. Dormi na boleia mais vezes do que na minha própria cama. E toda noite, antes de fechar os olhos, eu ouvia o choro que nunca existiu. O choro da minha filha. Aquele som que deveria ter enchido a sala de parto, mas nunca veio. Esse som vivia preso dentro de mim. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para os outros caminhoneiros nos postos, nem para o meu irmão que ligava de vez em quando perguntando se eu estava bem. Eu sempre dizia que sim, mentia. Porque admitir que você está quebrado por dentro é aceitar que você não vai mais se consertar. Naquele dia, eu vinha de Palmas e ia para Goiânia. Carga de material de construção. Nada demais. Rota conhecida. Eu tinha passado por Porangatu fazia umas 2 horas e agora seguia num trecho mais vazio, com menos movimento. O tipo de lugar onde você pode ficar meia hora sem ver outro carro. Foi quando eu vi a fumaça. No começo, achei que era queimada. O pessoal do interior às vezes faz isso para limpar terreno. Mas conforme eu me aproximava, percebi que a fumaça era escura demais, densa, e subia torta, como se viesse de algo que não deveria estar queimando. Diminuí a velocidade, o motor do caminhão roncou mais baixo. Meus olhos se estreitaram, tentando enxergar melhor. A estrada fazia uma curva suave ali na frente, e do lado direito tinha uma estrada de terra que entrava para o mato. A fumaça vinha de lá. Alguma coisa no meu peito apertou. Eu podia seguir em frente. Não era problema meu. Provavelmente era só um carro velho pegando fogo ou algum lixo sendo queimado. Eu tinha prazo para entregar a carga. Eu tinha quilômetros pela frente. Eu tinha todas as desculpas do mundo para não parar. Mas algo me fez virar o volante. Talvez fosse cansaço. Talvez curiosidade. Talvez aquela vontade boba de fazer alguma coisa diferente, nem que fosse só ver o que estava acontecendo. Ou talvez
Talvez fosse só solidão, a vontade de ver outro ser humano, mesmo que fosse para ajudar em alguma besteira. Entrei na estrada de terra. O caminhão chacoalhou. As pedras batiam na parte de baixo da carroceria. A poeira subiu atrás de mim como uma nuvem amarela. Eu seguia devagar, desviando dos buracos, sentindo o volante tremer nas mãos. O cheiro de mato seco entrava pela janela. Cigarras cantavam alto, mesmo com o sol ainda forte. Ao longe, um urubu voava em círculos lentos. A fumaça ficava mais próxima. E então eu ouvi um grito. Foi um grito tão forte, tão cheio de desespero, que meu corpo inteiro gelou. Não era grito de dor. Era grito de terror puro. O tipo de som que uma pessoa faz quando está no limite, quando perdeu toda a esperança, quando está pedindo socorro para o universo inteiro. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou na terra solta. A traseira deslizou para o lado. Pedras voaram. A poeira subiu como fumaça de explosão. Eu segurei o volante com força, sentindo o coração disparar no peito. O caminhão parou, e o que eu vi na minha frente mudou minha vida para sempre. No meio da estrada, a uns 30 metros de distância, uma mulher estava de joelhos. Os joelhos dela sangravam, ralados na terra e nas pedras. As mãos também. Ela usava um vestido florido velho, sujo de poeira e sangue. As havaianas brancas nos pés estavam arrebentadas nas tiras, quase caindo. O cabelo preto, longo e despenteado, cobria parte do rosto. Mas o que ela segurava nas mãos fez meu estômago embrulhar. Era um bebê pequenininho, enrolado numa manta azul desbotada. Ela apertava a criança contra o peito com tanta força que os dedos dela ficavam brancos, os braços tremiam, o corpo inteiro tremia, e ela chorava. Chorava alto, sem controle, com soluços que rasgavam o ar quente da tarde. Meu coração apertou. Por um segundo, eu vi a Sandra. Vi ela segurando nossa filha morta. Vi o desespero no rosto dela, a dor, a recusa em aceitar, a vontade de proteger algo que já não podia mais ser protegido. Mas então, eu vi o resto da cena, e tudo ficou pior. A uns 5 metros da mulher, amarrada numa árvore grossa de ipê roxo, tinha uma onça pintada enorme. O corpo dela devia ter uns 2 metros de comprimento. A pelagem manchada brilhava no sol. Os músculos debaixo da pele vibravam a cada movimento. Ela puxava uma corrente grossa de aço que estava presa numa coleira no pescoço. A corrente fazia um barulho metálico terrível cada vez que a onça tentava avançar. E ela tentava. A onça urrava, rosnava, batia as garras no chão, arrancando pedaços de terra. A boca aberta mostrava dentes amarelados, enormes, feitos para rasgar carne. A saliva escorria. Os olhos amarelos estavam fixos na mulher e no bebê. O animal estava agitado, nervoso, com fome e completamente focado naquele bebê. Minha respiração falhou, mas o pior mesmo, estava atrás da mulher. Um homem, alto, magro, de uns 40 e poucos anos, camisa xadrez suja de suor e terra, calça jeans rasgada, botas velhas, chapéu de palha, e na mão direita, um taco de beisebol, um taco antigo daqueles dos anos 80, madeira escura e pesada com a ponta gasta de tanto uso. Ele caminhava devagar em direção à mulher. A expressão no rosto era de raiva pura, os olhos vermelhos, a mandíbula travada. Ele respirava pesado como um touro pronto para atacar, e ele gritava: "Entrega! Anda! Entrega esse menino para ela!" O mundo parou. Meu cérebro demorou para processar o que eu estava ouvindo. Ele estava mandando aquela mulher entregar o bebê para a onça comer. Meu sangue gelou, cada músculo do meu corpo travou. A mulher virou o rosto para trás, viu o homem se aproximando e gritou: "Não, por favor, não faz isso!" Ela se arrastou pela terra, segurando o bebê, tentando se afastar. Mas o homem era rápido. Ele bateu o taco na palma da mão esquerda. O som ecoou.
Tô mandando, entrega, ou eu te quebro inteira e entrego eu mesmo. A onça rugiu tão forte que a árvore balançou. A corrente esticou até o limite. O metal chiou. Eu não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito. Aquilo não podia ser real, não podia. Mas era. Eu estava vendo, eu estava ouvindo, eu estava sentindo o horror daquilo no ar. E então, a mulher me viu. Os olhos dela, inchados de tanto chorar, encontraram os meus através do para-brisa do caminhão. E naquele segundo, eu vi tudo. Vi o desespero, o medo, a súplica silenciosa. Ela abriu a boca. A voz saiu trêmula, fraca, mas clara. Por favor, moço, não deixe ele fazer isso. Por favor. Minha mão congelou na chave do caminhão. Meu coração bateu tão forte que doeu. A imagem da minha filha morta voltou. A Sandra gritando, o silêncio do hospital, a sensação de impotência, de não ter feito nada, de ter falhado. Eu tinha falhado como pai antes mesmo de ser pai, mas agora tinha alguém pedindo socorro e eu podia fazer alguma coisa. Abri a porta do caminhão. O barulho da porta batendo no final do curso ecoou na estrada. O homem virou a cabeça bruscamente. A onça também. A mulher soltou um som de alívio misturado com medo. Eu desci devagar, firme, sentindo meus joelhos tremerem. Meus pés tocaram a terra. A poeira subia ao redor das botas. O sol batia nas minhas costas. O calor era sufocante. O homem me encarou. Depois deu um sorriso torto, um sorriso cheio de desprezo. Vai embora, caminhoneiro. Isso aqui não é problema seu. Eu dei um passo à frente. Minha voz saiu rouca, mas firme. Com criança, ninguém mexe. Hoje não. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se tivesse ouvido errado. O taco de beisebol ainda na mão, batendo devagar na palma da outra. Ele deu 2 passos na minha direção. A poeira levantou embaixo das botas dele. O som dos passos era pesado, arrastado, cheio de ameaça. Você não está entendendo a situação, caminhoneiro, ele disse, cuspindo no chão. Isso aqui é família. É assunto meu, não seu. Eu olhei para a mulher. Ela continuava de joelhos, abraçada no bebê, tremendo inteira. As lágrimas desciam sem parar. Os olhos dela imploravam, não com palavras, mas com aquele olhar que só quem está no fundo do poço consegue fazer. Aquele olhar que diz, você é minha última chance. Eu tinha visto esse olhar antes, na Sandra, na noite em que ela percebeu que nossa filha não ia sobreviver. E eu não tinha feito nada. Não hoje. Dei mais um passo. Eu não ligo se é família, falei, sentindo a voz sair mais firme agora. Eu não ligo se é assunto seu. Ninguém vai machucar criança na minha frente. Não enquanto eu tiver ar nos pulmões. O homem parou de bater o taco na mão. Os olhos dele se estreitaram. Ele cuspiu de novo, dessa vez mais perto de mim. O cuspe caiu na terra entre nós dois, marcando território. Ah, é? Ele deu uma risada curta, seca, sem humor. E o que você vai fazer, velho? Vai me bater? Vai chamar a polícia? Aqui não tem ninguém, caminhoneiro. Aqui é só eu, você, essa vaca traidora ali e minha onça. Minha onça. As palavras ecoaram na minha cabeça. Eu olhei para a onça de novo. Ela continuava puxando a corrente, mas agora estava mais quieta. Os olhos amarelos me acompanhavam, analisavam, calculavam. Eu podia sentir a inteligência por trás daquele olhar. Não era só instinto, era raciocínio. Ela estava esperando o momento certo. Ela não é sua, eu disse, voltando os olhos para o homem. Onça não é de ninguém, e você sabe disso. Ele deu um passo mais perto. Agora a gente estava a uns 3 metros de distância. Eu podia ver os detalhes do rosto dele, as rugas profundas ao redor dos olhos, a barba mal feita, cheia de falhas, os dentes amarelados, o cheiro azedo de cachaça velha que vinha dele, e mais que tudo, a raiva. Uma raiva antiga, acumulada, que tinha virado veneno. Ela é minha porque eu peguei ela, ele rosnou.
Peguei filhote quando a mãe foi morta por caçador. Criei, alimentei. E agora ela vai comer o que eu mandar ela comer. A mulher soluçou alto. Ele tá louco. Ele perdeu a cabeça. Por favor, moço, ele vai matar meu filho. Meu filho. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei para o bebê de novo. A mantinha azul, os bracinhos pequenos, a cabecinha encostada no peito da mãe. E então, percebi. O bebê não se mexia, não chorava, não fazia som nenhum. Meu coração apertou. Esse bebê... Comecei a falar, mas a voz falhou. É um boneco! O homem gritou, avançando mais um passo. É um maldito boneco reborn que ela comprou para fingir que tem filho, mas não tem. Ela perdeu. Perdeu porque é uma vagabunda que me traiu. E agora ela fica andando por aí com esse boneco, fingindo, enganando todo mundo. A mulher balançou a cabeça violentamente. Não é boneco. É meu filho. É real. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Mentirosa! O homem berrou. E dessa vez avançou de verdade. Eu me movi por instinto. Coloquei meu corpo entre ele e a mulher. Abri os braços, travei os pés no chão. O coração batia tão rápido que eu sentia o pulso no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. O suor escorria pelas costas. O sol queimava a pele. Você não vai encostar nela, eu disse. O homem parou, olhou para mim. Depois olhou para o taco na mão dele. Depois voltou a me encarar e sorriu. Um sorriso torto, perigoso. Vai morrer por causa de um boneco, caminhoneiro? Vai mesmo? Vale a pena? Eu respirei fundo. As mãos tremiam, as pernas tremiam, mas eu não saí do lugar. Eu já perdi uma filha, falei, e minha voz saiu embargada. Ela nasceu morta. Eu nunca segurei ela. Nunca ouvi ela chorar. E eu vivo com isso todo santo dia. Todo dia eu acordo e lembro que eu falhei, que eu não consegui proteger ela, que eu não pude fazer nada. Engoli seco. A garganta doía. As palavras saíam com dificuldade, mas precisavam sair. Mas hoje eu posso fazer alguma coisa. Hoje eu tô aqui e eu não vou deixar você machucar essa mulher. Não vou deixar você tirar o único consolo que ela tem, mesmo que seja um boneco. Porque se é só um boneco, então por que você liga tanto? O silêncio caiu pesado entre nós. O homem não respondeu, só respirava pesado, o peito subindo e descendo, as narinas dilatadas, os olhos injetados. A onça rosnou baixo. Um som gutural, profundo, que fazia o chão vibrar. A mulher chorava baixinho agora, abraçada no bebê, balançando para frente e para trás, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. E então, um som diferente, um motor, vindo da estrada principal. Todos nós viramos a cabeça ao mesmo tempo. Um caminhão branco apareceu na curva da estrada de terra. Vinha devagar, cauteloso. O motorista devia ter visto meu caminhão parado e ficou curioso, ou preocupado. As luzes de freio acenderam. O caminhão diminuiu ainda mais. O homem xingou baixo. Filho da puta! Ele olhou para mim, depois para o caminhão se aproximando, depois para a mulher. A mente dele trabalhava rápido, calculando, decidindo. E então ele agiu. Virou e correu em direção a uma caminhonete velha que estava estacionada perto da árvore onde a onça estava amarrada. Eu nem tinha reparado antes. Era uma S10 antiga, anos 90, branca, com a lataria toda amassada e enferrujada. Ele abriu a porta do carona com violência, se abaixou e, quando levantou, tinha uma arma na mão. Meu sangue gelou. Era um revólver, velho, enferrujado, mas ainda mortal. Ele apontou primeiro para o céu e disparou um tiro. O estrondo ecoou pelo cerrado. Os pássaros voaram assustados das árvores. A onça rugiu e puxou a corrente com tanta força que o tronco da árvore tremeu. A mulher gritou. E o caminhão branco freou bruscamente, fez uma curva fechada levantando poeira e acelerou de volta para a estrada principal. Em segundos tinha desaparecido. A gente estava sozinhos de novo. O homem apontou a arma para mim.
A mão dele tremia, mas não de medo, de raiva, de adrenalina, de algo pior. Última chance, caminhoneiro, ele disse, cuspindo as palavras. Sobe no seu caminhão, vai embora, esquece o que viu, ou eu juro por Deus que eu acabo com você aqui mesmo e ninguém nunca vai saber. Eu olhei para a arma, depois para a mulher atrás de mim, depois de volta para o homem. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, para eu subir no caminhão, para eu ir embora e fingir que nada disso tinha acontecido. Era o sensato, era o seguro, era o que qualquer pessoa faria, mas eu não era qualquer pessoa, não mais. Não, eu disse. A palavra saiu firme, clara, final. O homem piscou, surpreso, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Bem o quê? Eu disse não, repeti, dando um passo lateral, colocando mais do meu corpo entre ele e a mulher. Você vai ter que me matar. E mesmo se você fizer isso, alguém vai saber. Aquele caminhoneiro que fugiu, ele viu, ele ouviu o tiro, ele vai falar. E seu plano, seja lá qual for, vai pro ralo. O homem respirou fundo, tentando se controlar. A arma tremia mais agora, o dedo no gatilho. Pronto. Seu idiota, ele disse, a voz baixa, perigosa. Você não sabe o que ela fez. Você não sabe o que essa vaca me fez? Não sei, concordei. E não me importa. O que importa é que ela está assustada, machucada, e você está ameaçando ela com uma onça e uma arma. Isso eu sei, e isso é o suficiente. A mulher se levantou cambaleando. As pernas mal seguravam o corpo dela. Ela segurava o bebê com um braço só agora, e com a mão livre segurou minha camisa por trás. Os dedos dela tremiam tanto que eu sentia através do tecido. Me ajuda, ela sussurrou, a voz quebrada. Por favor, me ajuda a sair daqui. Eu prometo que eu explico tudo, mas por favor, não deixa ele me pegar. O homem apertou os olhos. A mandíbula travou. E então, ele baixou a arma. Por um segundo, achei que ele tinha desistido. Mas não. Ele virou para a onça. E disse algo que fez meu sangue gelar. Se você quer tanto salvar ela, caminhoneiro, então vamos ver até onde vai sua coragem. Ele caminhou até a árvore. A onça se agitou, rosnando, mostrando os dentes. Mas ele não tinha medo. Conhecia o animal. Tinha controle sobre ela, ou pelo menos achava que tinha. Chegou perto da corrente, olhou para mim, sorriu e começou a soltar. Não! Eu gritei, mas já era tarde. O gancho se soltou do tronco com um estalo metálico. A onça ficou livre. A corrente caiu no chão. O animal parou. Confuso primeiro, depois percebeu. Estava livre. A cabeça girou devagar. Os olhos varreram o ambiente, me viram, viram a mulher, viram o bebê, e então farejou o ar. O instinto acordou. O homem recuou para a caminhonete, rindo feito louco. Agora vocês vão ver. Agora ela vai comer. Ela tá com fome. Faz 2 dias que eu não dou comida para ela. A mulher agarrou meu braço com força, puxando. A gente tem que correr. Pelo amor de Deus, a gente tem que correr. Mas eu sabia que não dava. Onça corre mais rápido que humano, muito mais. Se a gente corresse, ela ia atacar pelas costas. Era instinto, era natureza, e a gente ia morrer. A única chance era não correr. Ou de ficar atrás de mim, eu disse para a mulher, a voz baixa, mas firme. Não corre, não grita. Fica atrás de mim e não se mexe. Mas ela vai... Fica atrás de mim. Ela obedeceu, tremendo inteira, abraçando o bebê tão forte que eu achei que ia sufocar o boneco. A onça deu um passo, depois outro. Vinha devagar, cautelosa, analisando. Os músculos debaixo da pele se moviam como água. As patas grandes, silenciosas na terra. A cauda balançava levemente. Ela estava caçando. E a gente era a presa. Meu coração batia tão alto que eu ouvia dentro da cabeça. O suor escorria pelo rosto. As mãos formigavam. Todo instinto gritava, corre, foge, sai daqui. Mas eu fiquei. Abri os braços bem devagar. Fiz meu corpo parecer maior.
e olhei direto nos olhos dela. Aprendi isso num documentário uma vez. Nunca pensei que ia precisar usar. Você não quer isso, falei, a voz baixa, firme. Você está assustada, está com fome, está confusa, mas você não quer atacar. Eu não sou comida. Eu sou grande. Eu sou perigoso. Você não quer isso. A onça parou a 3 metros de distância, me encarou, os olhos amarelos, penetrantes, inteligentes. Ela rosnou baixo, um aviso. Eu não me mexi. A mulher chorava baixinho atrás de mim, mas obedeceu. Não correu, não gritou. O homem ria da caminhonete. Ela vai pegar vocês, vai sim. Olha ela. Olha como ela tá com fome. Mas a onça não atacou. Ela me rodeou, devagar, estudando, farejando. A cabeça baixa, os ombros tensos. Passou pela minha esquerda, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dela. O cheiro de animal selvagem, de mato, de perigo. Passei pela minha direita, voltou para frente e parou de novo. Me olhou nos olhos e então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A onça deitou, não dormiu, não relaxou, mas deitou. As patas dianteiras esticadas, a cabeça ainda erguida, os olhos ainda em mim, mas deitou. Era um sinal. Ela não ia atacar, pelo menos não agora. O homem parou de rir. A expressão no rosto dele mudou, confusão, raiva, frustração. O quê? Não, não, levanta, pega eles, pega! Mas a onça não obedeceu. Ela bocejou mostrando os dentes enormes e depois fechou os olhos por um segundo. Cansada, estressada, confusa. Eu olhei para a mulher atrás de mim. Agora a gente vai andar, devagar, sem correr, de costas. Me acompanha. Não tira os olhos da onça. Ela assentiu, tremendo, as lágrimas ainda escorrendo. Começamos a andar. 1 passo, 2, 3. A onça levantou a cabeça observando, mas não se levantou. 10 passos, 15. Chegamos no meu caminhão. Abri a porta devagar, fazendo o mínimo de barulho possível. Ajudei a mulher a subir primeiro. Ela entrou, ainda abraçando o bebê. Depois entrei eu. Fechei a porta com cuidado, virei a chave. O motor rugiu. A onça se levantou de um pulo, assustada com o barulho. Rosnou, deu um passo para frente, mas não atacou. Engatei a ré. O homem percebeu o que estava acontecendo e correu em direção ao caminhão, a arma ainda na mão. Para! Para agora ou eu atiro! Mas eu não parei. Acelerei em ré, levantando poeira. O caminhão chacoalhou na estrada de terra. O homem disparou. O tiro acertou a lataria, fazendo um barulho metálico alto. A mulher gritou. Eu mantive o pé no acelerador. Cheguei na estrada principal. Engatei a primeira. Virei o volante e acelerei. O último barulho que ouvi foi a onça rugindo ao longe. E o som da mulher chorando do meu lado. A gente tinha escapado, mas eu sabia que isso não tinha acabado, nem de longe. Dirigi por 15 minutos sem parar, sem olhar para o retrovisor, sem diminuir a velocidade. O pé pesado no acelerador, as mãos apertadas no volante, o coração ainda disparado. A BR-153 se estendia à frente, vazia e quente, o asfalto tremendo na distância. O sol começava a descer para o horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Mas eu não reparava em nada disso, só dirigia. A mulher no banco do carona continuava chorando, baixinho agora. Um choro cansado, exausto, daqueles que vêm depois que o corpo não aguenta mais gritar. Ela se encolhia contra a porta, abraçando o bebê como se a vida dela dependesse disso. As mãos tremiam tanto que a mantinha azul balançava. Os olhos inchados, vermelhos, vidrados no para-brisa sem ver nada. Eu não sabia o que dizer, não sabia nem por onde começar. O silêncio dentro da cabine era pesado, denso, cheio de coisas não ditas. Só o ronco do motor, o barulho dos pneus no asfalto, o chiado baixo do rádio velho que eu tinha esquecido de desligar.
Finalmente, depois de passar por uma placa indicando que Uruaçu ficava a 50 quilômetros, eu respirei fundo e tirei um pouco do pé do acelerador. A velocidade caiu de 90 para 70. O caminhão se estabilizou. Meus ombros relaxaram um pouquinho. Olhei para o retrovisor. Nada. Estrada vazia. Nenhum sinal da caminhonete. Nenhum sinal dele. Ainda. Eu sabia que ele ia vir atrás. Homem daquele jeito não desiste fácil. Não depois do que tinha acontecido. Mas por enquanto a gente estava seguro. Olhei de canto para o banco do carona. A mulher continuava encolhida, mas tinha parado de chorar. Agora ela só olhava para baixo, para o bebê no colo dela, e mexia devagar nos dedinhos da mão do boneco, porque era um boneco. Eu tinha percebido quando ela entrou no caminhão. Vi de perto, os olhos de vidro, a pele de silicone perfeita demais, os lábios pintados. Era um daqueles bebês reborn, tão realistas que enganam à distância, mas ela tratava como se fosse de verdade. Balançava, acariciava, ajeitava a mantinha, sussurrava coisas baixinho que eu não conseguia ouvir direito. E quando o caminhão passava por um buraco e chacoalhava, ela segurava mais firme, protegendo a cabecinha do boneco como uma mãe de verdade faria. Meu peito apertou. Lembrei da Sandra, de como ela tinha segurado nossa filha morta da mesma forma. Com o mesmo cuidado, a mesma negação, a mesma dor. Algumas feridas não saram nunca, só mudam de forma. Tossi baixo, limpando a garganta. Ela se assustou com o barulho, encolhendo mais. Os olhos dela me olharam de relance, rápido, com medo. Tá tudo bem, eu disse, mantendo a voz baixa, calma. Você tá segura agora. Ele não tá vindo. Ainda não. Ela não respondeu. Só continuou olhando para baixo. Passaram alguns minutos. O silêncio voltou. Pesado. Eu não aguentei. Como você se chama? Perguntei. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca, quebrada de tanto chorar. Célia. Célia? Repeti. Nome bonito. Nome de interior. Eu sou Valdir. Valdir Santos, caminhoneiro. Já tô nessa estrada faz mais de 30 anos. Ela assentiu levemente, mas não olhou para mim. E ele? Continuei, tentando manter a conversa. Aquele homem, quem é ele? Os dedos dela apertaram a mantinha do bebê. O corpo enrijeceu. Demorou tanto para responder que achei que ela não ia falar nada. Mas então, com a voz trêmula, meu marido. Ou era. Não sei mais o que ele é. Marido. Engoli seco. Há quanto tempo vocês estão juntos? 12 anos, ela disse, e uma lágrima desceu pelo rosto. 12 anos, a gente se conheceu nova, ele era diferente. Era bom. Trabalhava na fazenda do pai dele, criava gado, era respeitado. A gente se casou cedo. Eu tinha 18, ele 22. Ela pausou. Respirou fundo. Limpou o rosto com as costas da mão suja de terra. Foi bom no começo. A gente era feliz. Simples, mas feliz. Construímos uma casinha na propriedade do pai dele. Não era grande, mas era nossa. Eu cuidava da casa. Ele trabalhava. A gente fazia planos de ter filhos, de aumentar a casa, de crescer junto. A voz dela ficou mais baixa, mais triste. Mas aí, as coisas começaram a mudar. O pai dele morreu. Deixou a fazenda pro Adão. Era esse o nome dele, Adão. Mas deixou também as dívidas. Muitas dívidas. Adão começou a ficar estressado. Bebia mais, dormia mal e começou a descontar em mim. Minha mandíbula travou. Eu conhecia essa história. Já tinha ouvido versões dela em postos de gasolina, em botecos de beira de estrada, em conversas com outros caminhoneiros. Sempre acabava do mesmo jeito. Primeiro eram só palavras. Ela continuou. Xingamentos, dizendo que eu era inútil, que eu não servia para nada, que eu era feia, burra. Depois, ele começou a me empurrar, a me segurar com força, a deixar marcas. Ela puxou a manga do vestido florido e me mostrou o braço.
Estava cheio de roxos, marcas de dedos, algumas amareladas, velhas, outras roxas, escuras, recentes. Eu apertei o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Por que você não saiu?" perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota, mas precisando ouvir. Ela deu uma risada amarga, sem humor. "Para onde? Eu não tenho família, Valdir. Minha mãe morreu quando eu era criança. Meu pai sumiu. Fui criada por uma tia que também morreu faz 3 anos. Não tenho irmãos, não tenho amigos de verdade. Todo mundo que eu conhecia era ligado ao Adão, à fazenda dele, à família dele. Se eu saísse, eu ia ficar onde? Fazer o quê? Eu mal terminei o fundamental. Não sei fazer nada além de cuidar de casa." Ela limpou outra lágrima. E tinha uma parte de mim que ainda amava ele. Ou amava quem ele era antes. Eu achava que ele ia melhorar. Que as coisas iam voltar ao normal quando a fazenda melhorasse. Eu me enganei. O sol continuava descendo. O céu ficava mais escuro. Acendi os faróis do caminhão. A luz iluminou a estrada à frente. "E o bebê?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. O que aconteceu? O silêncio foi longo, doloroso. Quando ela falou de novo, a voz era quase um sussurro. "Eu engravidei faz 1 ano e meio. Foi a coisa mais feliz que aconteceu na minha vida. Eu achei que ia mudar tudo. Que o Adão ia voltar a ser quem ele era. Que a gente ia ser uma família de verdade." Ela balançou devagar, embalando o boneco. No começo ele ficou feliz. Parou de beber, parou de me bater. Começou a fazer planos. Reformou um quarto da casa. Comprou um berço. Estava esperançoso. E eu estava radiante. A voz dela quebrou. Mas com 6 meses de gravidez, eu comecei a sangrar. Fui para o hospital em Porangatu. Os médicos fizeram exames. Disseram que o bebê não estava mais vivo. Que eu tinha que fazer um parto induzido. Que não tinha mais nada a fazer. Lágrimas escorriam livremente agora. Eu segurei ela, Valdir. Minha filha. Ela era pequenininha, perfeita, mas não respirava, não chorava. Eu segurei ela e chorei tanto que achei que ia morrer ali. O Adão não entrou no quarto. Ficou do lado de fora, bebendo. Quando eu voltei para casa, ele me culpou. Disse que era minha culpa, que eu tinha matado a filha dele, que eu era amaldiçoada. Ela soluçou. Ele voltou a beber. Voltou a me bater. Pior do que antes, muito pior. Ele dizia que eu não prestava nem para dar um filho para ele, que eu era inútil, que ele tinha se casado com uma vaca seca. E eu fui ficando cada vez mais perdida, mais sozinha, mais vazia. Meu coração sangrava ouvindo aquilo, porque eu conhecia aquela dor. Tinha vivido ela de outro lado, tinha visto a Sandra se despedaçar e não tinha conseguido segurá-la. Tinha falhado. Foi quando eu conheci a Dona Lourdes, Célia continuou, a voz um pouco mais firme agora. Uma senhora que vende artesanato na feira de Porangatu. A gente conversou. Ela viu que eu estava mal. Me levou para a casa dela, me deu chá, me ouviu. E me contou que ela também tinha perdido um filho e que, para lidar com a dor, ela tinha comprado um bebê reborn. Ela acariciou a cabecinha do boneco. Ela me mostrou. Era lindo, parecia real. E ela falou que ajudava. Que quando a dor ficava muito forte, ela pegava o bebê, embalava e conseguia respirar de novo. Não era loucura, ela disse. Era sobrevivência. Eu não acreditei muito. Mas ela me deu o contato de uma moça que fazia esses bebês sob encomenda. E eu juntei dinheiro, escondido do Adão, centavo por centavo. Demorou 6 meses, mas eu consegui. Ela olhou para o bebê com ternura. Quando ele chegou pelo correio, eu chorei. Porque ele parecia com o que eu imaginava que minha filha seria se tivesse crescido um pouco mais. Os olhinhos azuis, as bochechas gordinhas, as mãozinhas pequenas. Eu dei nome para ele, Miguel, e comecei a cuidar dele como se fosse real. Não o tempo todo,
Só quando a dor ficava insuportável, quando o Adão saía, quando eu precisava sentir que ainda tinha algo para cuidar, para amar. Ela respirou fundo, tremendo. Mas o Adão descobriu. Achou o bebê escondido no armário. Ficou furioso. Disse que eu estava louca, que eu precisava de internação, que ele ia me levar para o hospício. Eu implorei para ele não fazer isso. Disse que eu ia parar, que ia me livrar do boneco. Mas ele não acreditou. Ele pegou o Miguel e disse que ia queimar. Ia queimar na minha frente para eu aprender a lição. Ela fechou os olhos, as lágrimas ainda caindo. Eu não deixei. Pulei nele. Tentei pegar o bebê de volta. A gente brigou. Ele me bateu. Mas eu consegui pegar o Miguel e corri. Corri pela estrada de terra, descalça no começo. Depois achei essas havaianas velhas jogadas no lixo e calcei. Mas ele veio atrás, com a caminhonete, com a arma e com a onça. A onça! Eu disse, ainda tentando processar aquela parte da história. De onde veio aquela onça? Ele pegou quando era filhote, Célia explicou. A mãe foi morta por um caçador na propriedade vizinha. O Adão encontrou o filhote e resolveu criar. Achei que era loucura, mas ele não me ouvia. Alimentava ela com carne de boi. Mantinha presa numa jaula grande nos fundos da fazenda. Achava que ela era tipo um cachorro, mas não era. Ela cresceu, ficou perigosa. Ele precisava usar corrente, e mesmo assim ela tentava atacar. Mas ele tinha controle sobre ela, ou achava que tinha. Ela tremeu. Hoje, ele me alcançou na estrada, me derrubou da caminhonete, pegou o Miguel, disse que ia fazer a onça comer, que era o que eu merecia por ser louca, por ser traidora, por ter matado a filha dele. Ele amarrou a onça na árvore, me jogou perto, disse para eu entregar o bebê, disse que se eu não entregasse, ele ia me forçar. E então, você apareceu. Ela finalmente me olhou, os olhos cheios de gratidão e medo ao mesmo tempo. Você me salvou, Valdir. Eu ia morrer ali, ou ia ter que ver ele destruir o Miguel, e eu não sei como te agradecer. Eu balancei a cabeça devagar. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas muita gente não faria, ela disse, a voz firme agora. Aquele outro caminhoneiro fugiu, a polícia não veio, ninguém nunca me ajudou antes, mas você ficou, mesmo com a arma, mesmo com a onça, você ficou. Eu não soube o que dizer, então não disse nada, só continuei dirigindo. Passamos por uma placa, Uruaçu, 30 quilômetros. Célia olhou pela janela. A noite caía rápido agora. As primeiras estrelas apareciam no céu escuro. A temperatura caía um pouco, trazendo alívio do calor sufocante do dia. Ele vai vir atrás, ela disse de repente, a voz baixa, mas certa. O Adão, ele não vai desistir. Ele nunca desiste. E agora você também está envolvido. Ele vai querer te machucar também? Eu sabia que ela estava certa. O tiro na lataria do caminhão era prova disso. A gente precisa ir para a polícia, eu disse. Em Uruaçu. Tem uma delegacia lá. A gente vai, faz um boletim de ocorrência, conta tudo o que aconteceu. Eles vão prender ele, vão buscar a onça, vão resolver isso. Mas Célia balançou a cabeça violentamente. Não vai funcionar. Você não conhece o Adão. A família dele tem influência na região. O tio dele é vereador em Porangatu. O primo é sargento da PM. Eles vão proteger ele. Vão dizer que eu sou louca, que eu inventei tudo, que o bebê é prova que eu perdi a cabeça. Vão me internar. E você vai ficar sem caminhão, sem trabalho, só por ter me ajudado. Não, mas a gente não pode simplesmente fugir para sempre, argumentei. Não para sempre, ela disse olhando para o bebê. Só até eu conseguir ir para longe, bem longe, onde ele não consiga me achar. Eu tenho uma prima em São Paulo. A gente não se fala faz anos, mas ela sempre disse que se eu precisasse, eu posso ir para lá, recomeçar. Mas eu preciso chegar primeiro. E para isso, eu preciso da sua ajuda. Só mais um pouco.
Por favor. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de súplica. E eu pensei na Sandra, em como eu não tinha conseguido ajudá-la quando ela precisou, em como eu tinha ficado paralisado, perdido, inútil, em como eu tinha deixado ela ir embora sem lutar. Essa era minha chance de fazer diferente, de não falhar de novo. Respirei fundo. Tá bom, eu disse. Tá bom, mas a gente precisa de um plano. Não dá para simplesmente dirigir até São Paulo achando que ele não vai achar a gente antes. Célia assentiu, esperançosa. Tem uma rodoviária em Uruaçu, eu disse pensando alto. A gente para lá, você pega um ônibus para São Paulo, viaja de noite, chega lá de manhã, ele não vai saber, não vai ter como rastrear. E você? Ela perguntou. Eu continuo na estrada, respondi. Sigo para Goiânia, faço minha entrega, volto para casa, vida normal. Se ele vier atrás de mim, eu lido com isso. Mas você vai estar longe, segura. Ela pensou por um momento. Depois assentiu. Obrigada, Valdir. De verdade. Obrigada. Eu forcei um sorriso, mas por dentro eu sentia que algo estava errado. Que não ia ser tão simples assim, que o Adão não era o tipo de homem que desiste fácil, e que antes dessa noite acabar, as coisas iam piorar muito, muito mesmo. Vi os primeiros postes de luz de Uruaçu surgindo à frente, e rezei para eu estar errado. Mas no fundo, eu sabia que não estava. As luzes de Uruaçu piscavam fracas na distância quando entrei na cidade. Era uma cidade pequena, do tipo que tem uma avenida principal e o resto é rua de terra. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades se espalham rápido, onde segredos não duram muito tempo. Eu conhecia bem. Tinha parado ali dezenas de vezes ao longo dos anos. Sabia onde ficava o posto de gasolina melhor, sabia qual lanchonete servia o melhor pão com linguiça e sabia onde ficava a rodoviária. Eram quase 8 da noite. A cidade estava meio vazia. Algumas pessoas caminhavam nas calçadas. Uns adolescentes conversavam na porta de uma padaria. Um cachorro vira-lata atravessou a rua sem pressa, parando no meio para se coçar. Tudo muito normal, muito tranquilo. Mas eu não me sentia tranquilo. Meus olhos não paravam de checar o retrovisor, procurando faróis que seguiam muito perto, procurando uma caminhonete branca velha, procurando ele. Mas a estrada atrás estava escura, vazia, por enquanto. Célia continuava encolhida no banco do carona, embalando o bebê. Ela tinha parado de chorar, mas o rosto ainda estava inchado, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ela olhava para as ruas da cidade com uma mistura de medo e esperança, como se cada esquina escondesse tanto perigo quanto salvação. A rodoviária fica ali na frente, eu disse, apontando com o queixo. Uns 3 quarteirões. Vou estacionar perto. A gente desce, compra sua passagem e você embarca. Simples assim. Ela assentiu, mas não parecia convencida. Os dedos dela apertavam a mantinha azul do bebê. E se ele tiver vindo? Ela perguntou a voz baixa. E se ele já tiver chegado aqui? Ele não chegou, respondi, tentando soar confiante. A caminhonete dele é velha. Deve ter quebrado alguma coisa quando ele veio atrás da gente. E mesmo que não tenha, ele não sabe que a gente está aqui. Deve achar que a gente seguiu direto para Goiânia. Mas mesmo enquanto eu falava, uma parte de mim duvidava das próprias palavras. Homem daquele tipo, homem obcecado, ele não desistiria fácil. Virei à esquerda numa rua mais larga. A rodoviária apareceu na frente. Um prédio pequeno, térreo, com paredes pintadas de amarelo desbotado e um letreiro azul escrito Rodoviária de Uruaçu, em letras grandes. Tinha uns 5 ou 6 ônibus estacionados na lateral. Alguns já com os motores ligados, expelindo fumaça escura pelos escapamentos. Gente subindo, descendo, carregando malas, sacolas, caixas amarradas com corda. Estacionei o caminhão do outro lado da rua, embaixo de um poste de luz que piscava de vez em quando. Desliguei o motor. O silêncio dentro da cabine ficou pesado.
Só o barulho distante dos motores dos ônibus, o som de vozes, uma música sertaneja tocando baixinho no rádio de algum bar perto. Olhei para Célia. Ela olhava para a rodoviária como se fosse a porta de uma prisão ou a entrada do céu. Não sabia qual dos dois. Vamos, eu disse, abrindo a porta. Quanto mais rápido, melhor. Ela respirou fundo, segurou o bebê mais firme e abriu a porta do lado dela. Descemos juntos. O ar da noite estava fresco, quase frio. Uma brisa leve trazia cheiro de comida frita de alguma barraca próxima. Meu estômago roncou. Eu nem lembrava quando tinha comido pela última vez. Mas não era hora de pensar nisso. Atravessamos a rua. Célia andava devagar, meio curvada, protegendo o bebê como se alguém fosse arrancá-lo dela a qualquer momento. Eu caminhava do lado, atento, os olhos varrendo tudo. Cada carro estacionado, cada pessoa parada, procurando ameaças. Entramos na rodoviária. Dentro era pequeno, uma sala principal com fileiras de cadeiras de plástico azul, a maioria quebrada ou riscada. Um balcão de atendimento no canto, onde uma moça jovem de uniforme azul digitava algo no computador com cara de tédio. Um banheiro do lado direito com a porta emperrada, e uma lanchonete fechada do lado esquerdo com as cortinas de ferro abaixadas. Tinha umas 10 pessoas esperando. A maioria parecia ser trabalhadores voltando para casa. Gente cansada, gente simples. Ninguém prestou muita atenção em nós. Só um senhor de boné me deu um aceno, tipo cumprimento entre caminhoneiros. Eu retribuí. Fomos até o balcão. A moça levantou os olhos entediada. Pois não? Preciso de uma passagem para São Paulo. Eu disse. Próximo ônibus disponível. Ela clicou algumas vezes no mouse, olhando para a tela. Tem um saindo às 21 horas, daqui 40 minutos, direto para a rodoviária do Tietê. Chega amanhã às 6 da manhã, R$ 75. Célia olhou para mim preocupada. Eu já sabia o que ela ia dizer. Eu não tenho dinheiro. Ela sussurrou envergonhada. Claro que não tinha. Tinha fugido da própria casa. Não tinha carteira. Não tinha nada além do vestido sujo e do bebê nos braços. Suspirei e tirei a carteira do bolso de trás da calça. Contei as notas. Tinha R$ 230. Era tudo que eu tinha até fazer a entrega em Goiânia e receber. Mas não importava. Uma passagem, então, eu disse, colocando R$ 80 no balcão. Deixei uns trocados a mais para ela ter pelo menos algo quando chegasse em São Paulo. A moça pegou o dinheiro, emitiu o bilhete e entregou para Célia. Ônibus número 3. Está estacionado ali fora. Já pode embarcar se quiser. Vai sair no horário. Célia pegou o bilhete com as mãos tremendo. Olhou para mim com os olhos cheios d'água de novo. Valdir, eu não sei como te pagar isso. Não sei nem o que dizer. Você me salvou. Me tirou daquele inferno, pagou minha passagem e nem me conhece. Por quê? Por que você fez tudo isso? Eu olhei para ela, para aquela mulher quebrada, machucada, mas ainda de pé, ainda lutando, ainda tentando proteger aquilo que amava, mesmo que fosse só um boneco. E eu vi a Sandra. Vi minha filha que nunca nasceu. Vi todas as chances que eu não tive de fazer diferente, porque alguém precisava fazer. Eu disse simples. E porque eu não podia deixar você sozinha. Não depois de tudo. Ela soluçou e me abraçou. Foi um abraço rápido, desajeitado porque ela ainda segurava o bebê. Mas foi sincero. Eu senti o tremor no corpo dela, o peso da gratidão, o alívio. Quando ela se afastou, limpou as lágrimas e tentou sorrir. Eu vou para São Paulo. Vou encontrar minha prima. Vou recomeçar e vou lembrar de você. Sempre. Você salvou minha vida hoje, Valdir Santos. Só vai, eu disse, tentando não deixar a emoção subir. Vai e não olha para trás. E quando chegar em São Paulo, some. Muda de nome se precisar. Não deixa ele te achar. Ela assentiu, respirou fundo, ajeitou a mantinha do bebê e virou para sair. Mas antes de chegar na porta, a porta se abriu e ele entrou. Adão. O mundo parou.
Ele estava sujo, o rosto coberto de poeira e suor. A camisa xadrez rasgada no ombro, sangue seco no braço esquerdo, o chapéu de palha torto na cabeça e nos olhos. Aquela raiva, aquela fúria pura que eu tinha visto antes. E na mão direita, a arma. Célia deu um passo para trás, instintivamente se escondendo atrás de mim. O bebê apertado contra o peito dela. Um gemido baixo de pânico saiu da garganta dela. As pessoas na rodoviária perceberam. O senhor de boné se levantou devagar, afastando-se. A moça do balcão arregalou os olhos e se abaixou atrás do computador. Um casal com uma criança pequena saiu correndo pela porta dos fundos. Adão caminhou devagar para dentro, os passos pesados, a respiração ofegante, os olhos fixos em Célia, só nela. Achou que ia fugir, ele disse, a voz baixa, perigosa. Achou que eu não ia achar? Eu conheço essa estrada melhor que você, vaca. Eu sabia que vocês iam parar aqui. Eu sabia. Ele cuspiu no chão. E você, ele apontou a arma para mim, seu desgraçado, você tinha que ter seguido em frente. Mas não, tinha que bancar o herói. E agora? Agora você vai pagar. Meu coração batia tão forte que doía. Mas eu não saí da frente de Célia. Mantive meu corpo entre ela e a arma. Abaixa isso, eu disse, a voz firme, mas não agressiva. Abaixa a arma. Tem gente aqui. Tem criança. Você não quer fazer isso. Eu não quero! Ele berrou, e pela primeira vez a mão dele tremeu. Eu não quero. Você não sabe nada do que eu quero. Você não sabe o que ela me fez, o que ela tirou de mim. Eu não fiz nada. Célia gritou de trás de mim, a voz quebrada. Eu não fiz nada. Você que me destruiu, você que me bateu, você que matou qualquer amor que eu tinha por você. Adão avançou um passo, a arma tremendo mais agora, os olhos vermelhos, injetados. Ele estava no limite, estava além do racional. Era um homem que tinha perdido o controle, que tinha perdido tudo e que não tinha mais nada a perder. Você vai voltar para casa, ele disse, a voz ficando estranhamente calma agora. Calma demais. Vai voltar. Comigo. E a gente vai acertar as coisas. Do meu jeito. Eu não vou, Célia respondeu. E pela primeira vez desde que eu a conheci, ouvi força na voz dela. Determinação. Eu não vou voltar. Nunca mais. Você pode me matar aqui. Pode atirar. Mas eu não volto. O silêncio foi quebrado pelo som de uma sirene ao longe. Todos nós ouvimos. Alguém tinha ligado para a polícia. Adão ouviu também. A expressão dele mudou, pânico misturado com raiva. Ele olhou para a porta, depois para Célia, depois para mim, e tomou uma decisão. Se eu não posso ter você, ele disse, levantando a arma, ninguém pode. Ele apertou o gatilho. O estampido ecoou dentro da rodoviária como um trovão. Mas o tiro não acertou Célia. Acertou a parede atrás dela, porque eu tinha empurrado ela para o lado no último segundo. A gente caiu no chão. Célia gritou. O bebê caiu da mão dela e rolou no chão de cimento. Eu me joguei em cima dela, protegendo com meu corpo. Adão apontou de novo, mas antes que ele pudesse atirar, a porta da rodoviária se abriu violentamente. 2 policiais militares entraram, armas em punho. Abaixa a arma! Agora! Adão virou para eles. Por um segundo, achei que ele ia atirar nos policiais, que ia provocar um tiroteio, que todo mundo ia morrer ali. Mas então, ele abaixou, lentamente. A arma caiu no chão com um baque metálico. Ele levantou as mãos e começou a chorar. Não era choro de arrependimento, era choro de raiva, de frustração, de um homem que tinha perdido tudo e sabia disso. Os policiais avançaram rápido. Um pegou a arma, o outro algemou Adão, jogando ele de cara no chão. Adão não resistiu, só chorava e xingava e gritava coisas sem sentido. Eu me levantei devagar, ajudando Célia. Ela tremia inteira, mas estava ilesa. Correu até o bebê, pegando ele do chão, verificando se tinha algum dano. A mantinha tinha sujado, mas o boneco estava intacto. Um dos policiais veio até nós. Vocês estão bem? Alguém se feriu? A gente está bem.
Eu respondi ainda com a adrenalina correndo nas veias. Ele estava perseguindo ela. Tentou matar ela. A gente vai precisar dos depoimentos de vocês, o policial disse. Vão ter que vir para a delegacia. Célia olhou para mim, apavorada. Eu sabia o que ela estava pensando. O tio vereador, o primo sargento, a influência da família dele. Mas então o policial continuou. E a senhora? Ele olhou para Célia. Pode ficar tranquila, a gente já tem histórico desse sujeito. Denúncias de violência doméstica, ameaças, porte ilegal de arma. Ele não vai sair tão cedo. E a gente vai garantir que a senhora fique segura. Lágrimas de alívio escorreram pelo rosto de Célia. Levaram Adão para fora, ainda gritando, ainda xingando. Eu vi ele ser jogado dentro da viatura. Vi a porta bater. Vi as luzes da sirene se afastando na noite. E senti algo que eu não sentia faz anos. Paz. Não era acabou. Ainda tinha o depoimento, ainda tinha a burocracia, ainda tinha o processo. Mas era um começo. Célia segurou minha mão. Obrigada. De novo. Você salvou minha vida. De verdade. Eu apertei a mão dela de volta. Agora vai. Pega esse ônibus, vai para São Paulo. Recomeça. E não olha mais para trás. Ela assentiu, mas antes de ir, ela olhou para o bebê nos braços dela. Depois olhou para mim. E disse algo que mexeu comigo. Eu sei que ele não é real. Eu sempre soube. Mas sabe, às vezes a gente precisa de algo para segurar. Algo para cuidar. Para lembrar que a gente ainda é capaz de amar, mesmo quando tudo dá errado. Ela beijou a testa do boneco. Mas eu acho que agora eu consigo deixar ele ir, porque você me mostrou que ainda tem gente boa no mundo, gente que ajuda, gente que se importa. Ela estendeu o bebê para mim. Guarda ele, ou doa para alguém que precise. Mas eu não preciso mais. Peguei o bebê reborn, pesado, realista, frio, mas cheio de significado. Célia sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Adeus, Valdir Santos, herói das estradas. Adeus, Célia, cuida-se. Ela virou e saiu. Subiu no ônibus número 3. Sentou perto da janela. Acenou para mim, o ônibus ligou. A fumaça saiu pelo escapamento. As portas fecharam e ele partiu, levando Célia para longe, para um novo começo, para uma nova vida. Fiquei ali parado, segurando aquele bebê de silicone, vendo as luzes traseiras do ônibus sumirem na escuridão. E pela primeira vez em 3 anos, eu sorri. Fiquei ali parado na calçada da rodoviária por uns bons 5 minutos depois que o ônibus sumiu na escuridão. O bebê reborn nos meus braços pesava mais do que deveria, não pelo silicone e pelo enchimento, mas pelo que ele representava, pela dor que carregava, pelas memórias que trazia. Olhei para baixo, para o rostinho perfeito demais. Os cílios pintados à mão, as sobrancelhas finas, os lábios entreabertos mostrando uma língua rosada de silicone. Quem tinha feito aquilo era um artista, ou alguém que entendia profundamente a dor de quem perde um filho. A brisa noturna soprou mais forte, trazendo cheiro de chuva distante. Olhei para o céu. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte. Ia chover essa noite. Pesado, provavelmente. O tipo de chuva que transforma estrada de terra em lamaçal e asfalto em pista de patinação. Precisava sair daqui. Ainda tinha que dar depoimento na delegacia. Os policiais tinham pedido para eu não saísse da cidade antes disso. Mas já era tarde, já passava das 9. Provavelmente iam me pedir para voltar amanhã de manhã cedo, o que significava dormir em Uruaçu. Suspirei fundo. Atravessei a rua de volta para o caminhão. As pessoas que tinham ficado na rodoviária durante o tiroteio começavam a sair devagar, ainda assustadas, ainda comentando o que tinha acontecido. Ouvi fragmentos de conversas. Você viu? O homem estava louco. Quase morreu gente ali dentro. Dizem que ele batia na esposa. Sorte que a polícia chegou rápido. Entrei no caminhão e coloquei o bebê no banco do carona, ajeitando ele com cuidado, como se fosse quebrar.
A mantinha azul ainda estava suja de poeira do chão da rodoviária. Limpei um pouco com a mão. Depois sentei no banco do motorista e fechei a porta. O silêncio dentro da cabine era denso. Eu olhava para aquele boneco e via a minha filha, a filha que nunca respirou, que nunca abriu os olhos, que nunca fez som algum. Eu tinha segurado ela só por alguns minutos. Os médicos tinham deixado. Disseram que era importante, que ajudava no luto, mas não ajudou, só tornou tudo mais real, mais doloroso. Eu lembrava do peso dela nos meus braços, tão leve, tão frágil, tão perfeita e tão morta ao mesmo tempo. E lembrava do silêncio. Aquele silêncio horrível que deveria ter sido preenchido com choro de bebê, com aquele som agudo e irritante que todo pai reclama, mas que todo pai quer ouvir. Mas não tinha som. Só o bip-bip das máquinas, o choro da Sandra e o vazio dentro do meu peito. Eu nunca tinha chorado. Nem no hospital, nem no enterro pequeno e rápido, nem nos dias seguintes. Eu tinha ficado duro, congelado, incapaz de sentir, porque se eu começasse a sentir, eu sabia que ia desmoronar, e eu não podia desmoronar. Tinha que ser forte, pela Sandra, pelo que restava da nossa vida. Mas a Sandra não queria que eu fosse forte. Ela queria que eu sentisse junto com ela, que eu chorasse junto, que a gente se segurasse e quebrasse junto. Mas eu não consegui, e ela foi embora. E eu continuei duro, continuei congelado, até hoje, até olhar para esse boneco e sentir tudo voltar de uma vez. As mãos tremiam no volante, a garganta apertava, os olhos ardiam. E então, eu chorei. Chorei como não chorava faz 3 anos. Chorei alto, sem controle, com soluços que doíam no peito. Chorei pela minha filha que nunca conheci, pela Sandra que eu perdi, por todos os anos sozinho na estrada, por todas as noites dormindo na boleia do caminhão olhando para o céu e me perguntando por que eu ainda estava vivo. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo ficar cansado demais para continuar. E quando finalmente parei, quando finalmente consegui respirar de novo, senti algo diferente. Leveza. Como se um peso que eu carregava faz anos tivesse finalmente saído das costas. Não tinha sumido completamente. Ainda doía. Ainda ia doer. Mas agora era um peso que eu conseguia carregar. Era uma dor que eu conseguia sentir sem me destruir. Limpei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Olhei para o bebê no banco do carona. Obrigado, eu disse baixinho, sabendo que era idiota falar com um boneco, mas precisando dizer mesmo assim. Obrigado por me lembrar que ainda sou humano. Uma batida na janela me assustou. Virei rápido, o coração acelerando de novo. Mas era só um dos policiais que tinham prendido o Adão. Um homem de uns 30 e poucos anos, moreno, com cara de cansaço. Abri a janela. Boa noite, ele disse. O senhor é Valdir Santos, né? O caminhoneiro que ajudou a mulher? Sou eu. Precisamos que o senhor vá até a delegacia dar seu depoimento. Mas como já está tarde, o delegado pediu para deixar para o amanhã de manhã, umas 8 horas. O senhor pode? Posso, respondi. Ótimo, a delegacia fica na rua 7, perto da praça principal. Não tem erro. E olha, ele hesitou, depois continuou. O que o senhor fez hoje foi muito corajoso, muito mesmo. Tem gente que passa a vida inteira sem fazer o que o senhor fez. Pode ficar orgulhoso. Eu não soube o que dizer, só assenti. Ele bateu de leve no teto do caminhão e se afastou. Eu fechei a janela. Olhei o relógio no painel, 21h47. Tarde demais para continuar dirigindo, principalmente com chuva chegando. E eu estava exausto, física e emocionalmente drenado. Precisava dormir, comer algo, processar tudo o que tinha acontecido. Tinha um posto de gasolina ali perto que eu conhecia, o Posto São Jorge. Permitia que caminhoneiros estacionassem e dormissem na boleia. Tinha uma lanchonete 24 horas com comida decente e chuveiros que funcionavam. Era o ideal.
Liguei o caminhão e dirigi devagar pelas ruas vazias de Uruaçu. A cidade já tinha se recolhido. Poucas janelas ainda acesas, televisões piscando por trás de cortinas, cachorros latindo ao longe, o cheiro de comida caseira saindo de algumas casas, feijão, arroz, bife, coisas simples que me lembravam de um tempo que eu tinha lar. Cheguei no posto em 5 minutos. Estacionei o caminhão numa vaga afastada, longe das bombas de gasolina. Peguei minha mochila de trás do banco, onde eu guardava muda de roupa, toalha, sabonete, essas coisas, e peguei o bebê também. Não ia deixar ele sozinho no caminhão, não depois de tudo. Desci e tranquei tudo. O posto estava quase vazio. Só um Voyage branco abastecendo e uma moto parada perto da loja de conveniência. O frentista, um rapaz magro de uniforme laranja, acenou para mim. Acenei de volta. Entrei na lanchonete. Pequena, limpa, com umas 6 mesas de fórmica vermelha e cadeiras de plástico. Tinha um casal sentado no canto comendo pastel e um caminhoneiro velho de boné tomando café na mesa perto do balcão. Cheiro de óleo quente e carne frita no ar. Meu estômago roncou alto. A atendente, uma senhora de uns 50 anos, cabelo preso num coque e avental branco, me cumprimentou com um sorriso cansado. Boa noite. O que vai querer? Um prato feito, eu disse, e um café bem forte. Tem arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e salada. Serve? Serve demais. Senta aí que já levo. Sentei numa mesa perto da janela, de costas para a parede. Velho hábito de caminhoneiro. Sempre sentar onde você pode ver a porta. Nunca sabe quem pode entrar. Coloquei o bebê na cadeira do lado, apoiado na parede para não cair. O caminhoneiro velho me olhou de relance, viu o bebê, franziu a testa, mas não disse nada. Gente de estrada sabe que cada um tem suas histórias. Cada um carrega seus pesos. E não se mete. A comida chegou rápido, fumegante, cheirosa, simples, mas feita com capricho. O tipo de comida que alimenta o corpo e um pouco da alma também. Comi devagar no começo, saboreando. Depois mais rápido, percebendo como eu estava com fome. Quando terminei, o prato estava limpo, nem farelo. O café veio numa caneca grande de alumínio, forte, amargo, quente. Perfeito. Tomei devagar, sentindo a cafeína começar a trabalhar, espantando um pouco do cansaço. Foi quando a porta da lanchonete se abriu e entraram 2 mulheres. Uma era jovem, de uns 20 e poucos anos, grávida. A barriga grande de uns 8 meses, pelo menos. Ela usava um vestido simples de algodão florido e chinelos. O rosto bonito, mas cansado. Olheiras fundas, cabelo preso num rabo de cavalo. Ela andava devagar, uma mão apoiando as costas, a outra na barriga. A outra mulher era mais velha, de uns 40, e parecia ser a mãe da grávida. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto. Ela segurava uma bolsa velha de pano e olhava ao redor como se procurasse alguém. Elas sentaram numa mesa do outro lado. A grávida fez uma careta de dor ao sentar, respirando fundo. A mãe segurou a mão dela. Aguenta firme, minha filha. A gente já está quase lá. Logo, logo você está no hospital e tudo vai ficar bem. Tá doendo muito, mãe. A jovem disse, a voz trêmula. As contrações estão mais perto agora. Acho que não vai dar tempo de chegar em Goiânia. Meu coração apertou. A mãe ficou pálida. Não fala assim. Vai dar tempo. O ônibus sai daqui meia hora. Em 4 horas a gente está lá. Você aguenta. Você é forte. Mas eu via que ela não acreditava nas próprias palavras. E pela cara da moça grávida, ela também não. A atendente se aproximou. Vocês vão querer algo? Só 2 águas, por favor. A mãe disse, tirando umas moedas da bolsa e contando com cuidado. A atendente trouxe as águas. A grávida bebeu com sede. Depois fez outra careta, segurando a barriga. Ai, ai. Ela respirou rápido, ofegante. A mãe segurou os ombros dela. Respira, minha filha, respira devagar, como a enfermeira ensinou. Eu não conseguia parar de olhar, porque me lembrava da Sandra,
Do pânico quando as contrações começaram antes do tempo, da corrida para o hospital, da sensação de impotência. A jovem olhou para mim. Nossos olhos se encontraram, e eu vi medo naquele olhar. Medo profundo, mas também esperança, como se ela tivesse fé que tudo ia dar certo. Que o bebê ia nascer saudável, que ia chorar alto, que ia viver, e algo dentro de mim quebrou de novo, mas dessa vez de um jeito diferente. Me levantei, peguei o bebê reborn, caminhei até a mesa delas. As duas me olharam surpresas, levemente assustadas. Desculpa incomodar, eu disse, a voz saindo mais rouca que eu queria, mas eu não pude deixar de ouvir. Vocês vão ter o bebê em Goiânia? A mãe assentiu, desconfiada. Isso mesmo. Minha filha tem médico lá. É gravidez de risco. Precisa ter o bebê no hospital certo. E vocês vão de ônibus? É o que a gente pode pagar. Eu olhei para a moça grávida. Ela me olhava de volta, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu posso levar vocês, eu disse. Meu caminhão tá ali fora. Eu vou para Goiânia mesmo. Chego lá em 3 horas, mais rápido que ônibus. E se o bebê resolver nascer no meio do caminho, a gente para no primeiro hospital que encontrar. As duas ficaram em silêncio, processando. Por que você faria isso? A mãe perguntou, ainda desconfiada. Olhei para o bebê reborn nos meus braços, depois de volta para ela. Porque eu perdi uma filha. E porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que eu passei. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. A jovem grávida começou a chorar, lágrimas de alívio. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. A mãe segurou minha mão com força. Deus te abençoe, de verdade. 15 minutos depois, a gente estava na estrada de novo. A moça grávida ia no banco do carona, recostada o máximo possível, tentando ficar confortável. A mãe dela ia no beliche atrás, segurando o bebê reborn que eu tinha dado para ela. Ela tinha olhado o boneco com curiosidade, mas não tinha perguntado nada. Eu dirigia firme, atento, sentindo a responsabilidade pesando nos ombros. Tinha uma vida por nascer ali dentro do caminhão, e eu ia fazer de tudo para garantir que essa vida tivesse chance. A chuva começou a cair quando a gente passou por Goianésia, forte, violenta, o tipo de chuva que faz o para-brisa ficar cego mesmo com o limpador no máximo. E foi quando a moça gritou, "Tá vindo, mãe, tá vindo!" Meu coração parou. Olhei para ela. A água tinha estourado, molhava o banco. Ela respirava ofegante, o rosto vermelho, suando. "Para o caminhão!" A mãe gritou de trás. "Para agora!" Mas a gente estava no meio do nada. Chuva torrencial, escuridão total, nenhum hospital por perto. E o bebê ia nascer ali, naquele caminhão, nas minhas mãos. Pisei no freio com força controlada. O caminhão derrapou levemente no asfalto molhado antes de parar completamente no acostamento. A chuva martelava no teto da cabine como se fossem 1000 tambores tocando ao mesmo tempo. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no máximo, mas mal conseguiam dar conta da água que descia. Lá fora era tudo escuridão. Nem poste de luz, nem placa, só a estrada, a chuva e nós três. A moça gritava agora, segurando a barriga, o corpo curvado para frente. As contrações vinham rápidas, violentas. Eu via a dor estampada no rosto dela, suor misturado com lágrimas. Os dedos agarrando o banco com tanta força que as juntas ficavam brancas. "Mãe! Mãe! Eu não aguento!" Ela gritou, a voz rasgada de desespero. A mãe dela pulou do beliche, quase batendo a cabeça no teto baixo da cabine. Ela se espremeu entre os 2 bancos da frente, tentando chegar perto da filha. As mãos dela tremiam, mas ela mantinha a voz firme. "Você aguenta sim, minha filha. Você é forte. Você vai conseguir." Ela olhou para mim, os olhos arregalados de pânico. "E agora? O que a gente faz? A gente tem que fazer alguma coisa."
Meu cérebro travou por uns 2 segundos. Eu era caminhoneiro, não médico, não enfermeiro, não sabia nada de parto. A última vez que eu tinha visto um nascimento foi quando a minha filha... Quando ela... Não podia pensar nisso agora. Respirei fundo. Forcei meu cérebro a funcionar. A gente precisa de luz, eu disse, tentando manter a voz calma. E espaço. O banco da frente não vai dar. Tem que ser na carroceria. Mas tá chovendo, a mãe gritou. A carroceria tá coberta com lona, respondi rapidamente. Material de construção embaixo, coberto com plástico. Dá para fazer um espaço. Não é ideal, mas é o que a gente tem. A moça soltou outro grito. O corpo dela se contorceu, uma contração mais forte. Ela ofegava, o rosto vermelho, os olhos apertados. Não tem tempo, ela gemeu. Não tem tempo de me mover. Ele tá vindo agora. Merda! Olhei ao redor freneticamente. A cabine do caminhão era pequena, apertada. Mas era o que a gente tinha. Não dava para esperar. Não dava para dirigir até o hospital mais próximo. O bebê ia nascer aqui. Agora. Tá bem, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu me sentia por dentro. Tá bem. A gente faz aqui mesmo. Você, apontei para a mãe, senta no banco do motorista. Segura ela, eu vou fazer o que der. Mas você sabe o que fazer? Ela perguntou, a voz tremendo. Não, admiti. Mas a gente não tem escolha. Saí do caminhão. A chuva me atingiu como uma parede de água fria. Em segundos, eu estava encharcado. A água escorria pelo rosto, pelo pescoço, entrando pela gola da camisa. O vento soprava forte, carregando a chuva de lado. Raios cortavam o céu ao longe, iluminando o cerrado por frações de segundo antes de tudo voltar para a escuridão. Corri para a traseira do caminhão. Abri a porta da carroceria. Tinha várias sacas de cimento empilhadas, cobertas com lona plástica, vigas de ferro, caixas de azulejos. Puxei a lona e peguei um pedaço limpo. Peguei também uma lanterna que eu guardava numa caixa de ferramentas. Testei, funcionava. Graças a Deus. Voltei correndo para a cabine. Entrei, pingando água por todo lado. A mãe já tinha se movido para o banco do motorista e segurava a filha por trás, dando apoio. A moça ofegava, chorando, tremendo. Tá tudo bem, eu disse, mesmo sabendo que não estava tudo bem. Você vai conseguir. A gente vai conseguir. Estendi a lona no chão da cabine, entre os pedais e o banco. Não era muito espaço, mas ia ter que servir. Liguei a lanterna e coloquei ela apoiada no painel, apontando para baixo. A gente precisa tirar a calça dela, eu disse, sentindo meu rosto esquentar mesmo na situação. Eu vou virar. A senhora faz isso. A mãe assentiu. Com dificuldade, ela ajudou a filha a se mover, a deitar de costas no banco estreito do carona, os joelhos dobrados, os pés apoiados na borda do banco, tirou a calcinha da moça, cobriu a parte de cima do corpo dela com uma jaqueta que estava jogada no beliche. Pronto, ela disse. Eu me virei. E o que eu vi fez meu estômago revirar. Tinha sangue, líquido amniótico, e eu podia ver a coroa da cabeça do bebê. Ele estava vindo. Rápido. Minha filha tinha nascido morta. Eu não tinha visto nada do processo. Quando eu entrei na sala, já tinha acabado. Eu não sabia nada sobre parto, absolutamente nada, mas eu tinha que tentar. Você está vendo a cabeça? A mãe perguntou, a voz aguda de nervosismo. Tô vendo, respondi, tentando soar confiante. Então ela precisa fazer força! Quando vier a próxima contração, ela empurra com tudo! A moça gritou de novo. O corpo enrijeceu. Agora! A mãe gritou. Força, minha filha! Força! A moça empurrou. Os tendões do pescoço saltaram. O rosto ficou roxo. Ela grunhiu. Um som animalesco, primitivo, cheio de dor e determinação. A cabeça do bebê saiu mais um pouco. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia sair do peito. As mãos tremiam. Eu tinha medo de tocar, medo de fazer errado.
Medo de machucar, mas o bebê estava vindo, e eu era a única pessoa ali que podia ajudar. Coloquei as mãos, preparado para segurar a cabeça quando saísse completamente. A pele estava quente, molhada, escorregadia. Mais uma vez, a mãe gritou. Quando vier a próxima contração, força! Segundos que pareceram horas. E então a moça gritou de novo. Empurrou. A cabeça saiu. Eu segurei com cuidado, apoiando. Era tão pequena, tão frágil. O rosto do bebê estava virado para o lado, os olhos fechados, a boca coberta de líquido. A cabeça tá fora, eu disse, a voz saindo estranha, aguda. E agora? Mais uma força. A mãe respondeu, só mais uma. Os ombros precisam sair. A chuva continuava martelando. Um trovão explodiu tão perto que o caminhão vibrou. A moça chorava, exausta, tremendo. Eu não consigo, ela soluçou. Mãe, eu não consigo mais. Consegue sim, a mãe gritou, segurando o rosto da filha. Mais uma força, só mais uma. Seu filho está quase aqui. Você quer ver ele? Você quer segurar ele? Quero. A moça chorou. Eu quero. Então empurra. A contração veio. A moça gritou. Empurrou com tudo que tinha. E o bebê saiu. Deslizou nas minhas mãos, escorregadio, quente, coberto de sangue e líquido. Eu segurei firme com medo de derrubar. Era tão pequeno, tão leve, tão silencioso. O bebê não chorava, não fazia som, não se mexia. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Não de novo. Por favor, Deus, não de novo. Ele não está chorando, a mãe gritou, percebendo também. Por que ele não está chorando? Meu cérebro entrou em pânico. Mas então, alguma memória distante, alguma coisa que eu tinha visto em filme ou lido em algum lugar veio à tona. A boca, tinha que limpar a boca. Coloquei o bebê de lado, apoiado no meu braço. Com o dedo limpei a boca e o nariz dele, tirando o líquido. Depois, com cuidado, esfreguei as costas dele. Gentil, mas firme. Vamos, pequeno, eu sussurrei. Vamos. Respira, respira. Nada. Esfreguei mais. Respira. Eu não percebi que tinha gritado. E então, um espasmo. O corpinho se contraiu. A boca se abriu. E o bebê chorou. Foi um choro fino, agudo, irritado. O choro mais lindo que eu já tinha ouvido na vida. O bebê estava vivo, estava respirando, estava chorando. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, misturadas com a chuva que ainda pingava do meu cabelo, misturadas com suor, misturadas com alívio. Ele está vivo. A mãe chorou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele está vivo. A moça soluçava no banco tentando se erguer. Deixa eu ver ele. Eu peguei a jaqueta que estava cobrindo ela e enrolei o bebê. Depois coloquei ele no peito da mãe. Ela o segurou chorando, beijando a testinha dele, acariciando o rostinho minúsculo. Meu filho, ela sussurrava. Meu filho, você está aqui. Você está aqui. O bebê continuava chorando, um choro forte, saudável, cheio de vida. Eu me sentei no chão da cabine, as pernas bambas, o corpo tremendo. A adrenalina começava a passar, deixando para trás um cansaço profundo. Mas também uma paz, um alívio, uma sensação de que finalmente alguma coisa tinha dado certo. A mãe idosa se inclinou e beijou minha testa. Você salvou meu neto. Deus te pague, filho. Deus te pague. Eu não consegui responder. Só assenti, limpando as lágrimas do rosto. A gente ainda precisa ir para o hospital, eu disse depois que consegui recuperar a voz. O cordão, eu não sei cortar. E ela precisa de cuidados, exames, essas coisas. Quanto tempo até Goiânia? A mãe perguntou. Olhei para o relógio no painel. 23:18. Uns 40 minutos se eu acelerar. Então acelera, ela disse sorrindo. Meu neto já nasceu. Agora ele só precisa de cuidados médicos, mas ele está vivo. Graças a você, ele está vivo. Me levantei com dificuldade. Sentei no banco do motorista.
Liguei o caminhão. O motor rugiu. Coloquei a primeira marcha e acelerei na chuva, agora dirigindo com um propósito diferente. Não estava mais fugindo. Não estava mais sozinho na estrada sem rumo. Estava levando vida. Estava trazendo esperança. Estava fazendo diferença. E pela primeira vez em 3 anos, eu me sentia vivo de verdade. A chuva começou a diminuir quando a gente passou por Anápolis. As nuvens se abriam aos poucos, revelando estrelas tímidas no céu. A tempestade tinha passado. Cheguei no Hospital Materno-Infantil de Goiânia às 00:23 da madrugada. Estacionei na emergência, buzinei alto. Médicos e enfermeiros vieram correndo com uma maca. Levaram a moça e o bebê para dentro. A mãe foi junto, segurando a mão da filha. Antes de entrar, ela se virou para mim. Como você se chama? Valdir. Valdir Santos. Meu neto vai se chamar Miguel Valdir, ela disse, sorrindo com lágrimas nos olhos. Em homenagem a você. Pro resto da vida, ele vai carregar seu nome. E quando ele crescer, eu vou contar a história. Vou contar que você salvou a vida dele. Ela entrou. As portas automáticas se fecharam. Fiquei ali parado, no estacionamento do hospital, com o caminhão ligado, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Um bebê tinha nascido, nas minhas mãos, vivo, chorando, respirando. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam agora, limpas, nítidas, bonitas. Sandra, eu disse baixinho, sabendo que ela não podia ouvir, mas precisando dizer. Eu não pude salvar a nossa filha, mas hoje eu salvei outra, e acho que isso significa alguma coisa. Não sei o quê, mas significa. Uma brisa suave soprou, fresca, carregando o cheiro de terra molhada, e recomeço. Entrei no caminhão. Ainda tinha que fazer meu depoimento em Uruaçu amanhã. Ainda tinha que entregar a carga. Ainda tinha quilômetros pela frente. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Propósito. E isso fazia toda a diferença. Dormi no estacionamento do hospital mesmo. Não tinha energia para procurar outro lugar e, francamente, não queria me afastar. Alguma parte de mim precisava saber que a mãe e o bebê iam ficar bem, que aquilo tudo não tinha sido em vão, que a vida que tinha nascido nas minhas mãos ia continuar. Reclinei o banco do motorista o máximo que dava. Não era confortável. Nunca era. Mas eu já tinha dormido em lugares piores. O silêncio da madrugada era quebrado só pelo som ocasional de ambulâncias chegando, portas abrindo e fechando, vozes abafadas de médicos e enfermeiros trocando plantão. Fechei os olhos e surpreendentemente dormi. Não tive pesadelos. Pela primeira vez em anos, não sonhei com o hospital onde minha filha tinha nascido morta. Não sonhei com a Sandra me deixando. Não sonhei com estradas vazias e solidão infinita. Sonhei com um bebê chorando, um choro alto, irritante, lindo. E no sonho, eu sorria. Acordei com o sol batendo no para-brisa. Eram 6:30 da manhã. Meu corpo doía, as costas reclamavam da posição desconfortável. O pescoço estava travado, mas eu tinha dormido, tinha descansado e me sentia diferente. Mais leve. Desci do caminhão e me espreguicei. O ar da manhã era fresco, limpo pela chuva da noite anterior. O céu estava azul, sem nuvens. Pássaros cantavam nas árvores ao redor do hospital. Goiânia acordava devagar. O trânsito ainda era leve. Algumas pessoas caminhavam pelas calçadas. A cidade respirava aquela calma de início de dia. Entrei no hospital. A recepção estava mais vazia agora. Apenas 2 atendentes no balcão e alguns familiares esperando em cadeiras de plástico. Me aproximei do balcão. Uma das atendentes, uma moça jovem de óculos, me olhou. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Eu trouxe uma paciente ontem de noite. Parto de emergência. O bebê nasceu no caminho. Vim saber se eles estão bem. Ela digitou algo no computador. Nome da paciente...
Merda! Eu não sabia, não tinha perguntado. Na correria, no desespero, tinha esquecido de perguntar o nome dela. Eu não sei, admiti constrangido. Mas foi por volta de 00:30. Parto no caminhão. Bebê menino. A avó disse que ia chamar ele de Miguel. A moça sorriu, compreensiva. Ah, sim, Natália Ferreira. Ela deu entrada ontem à noite. Mãe e bebê estão bem. Ela está no quarto 304, terceiro andar. Mas só família pode visitar. Eu entendo. Só queria saber se eles estavam bem mesmo. Obrigado. Virei para sair, mas uma voz me chamou. Valdir! Era a mãe, a avó do bebê. Ela vinha pelo corredor sorrindo, os olhos ainda vermelhos, mas brilhando de felicidade. Usava a mesma roupa de ontem, amarrotada e manchada, mas não parecia se importar. Eu pensei que você tinha ido embora. Ela disse, me abraçando com força. Graças a Deus você ainda está aqui. Eu dormi no estacionamento. Expliquei. Queria saber se estava tudo bem. Está tudo bem. A Natália está se recuperando. Precisou de alguns pontos, mas os médicos disseram que ela é forte, que vai ficar bem. E o Miguel... A voz dela falhou de emoção. O Miguel está perfeito, 3,2 kg. Saudável, ativo, chorando bastante. Ela riu. Os médicos disseram que foi um milagre, que do jeito que ele nasceu na chuva, sem equipamento adequado, poderia ter dado muito errado. Mas você salvou ele, Valdir. Você e Deus. Senti um nó na garganta. Eu só fiz o que dava para fazer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, ela disse, segurando minhas mãos. Não qualquer pessoa. Tem gente que teria entrado em pânico. Tem gente que teria congelado. Mas você não. Você manteve a calma. Você sabia o que fazer. Eu não sabia. Tinha improvisado. Tinha agido por instinto. Mas não ia discutir com ela. A Natália quer te ver, ela continuou. Quer te agradecer pessoalmente. Você pode subir? Só uns minutos. Eu falo com as enfermeiras. Claro, eu posso. Subimos juntos no elevador até o terceiro andar. O corredor estava silencioso, cheiro de desinfetante e comida de hospital no ar. Passamos por quartos com portas entreabertas, bebês chorando, mães conversando baixo, famílias visitando. O quarto 304 estava no final do corredor. A avó bateu de leve antes de abrir. Natália! O Valdir está aqui. Entramos. Era um quarto pequeno, mas limpo. Uma cama hospitalar no centro. Uma janela com vista para a rua. E na cama, Natália. Ela estava recostada, pálida, mas sorrindo, e nos braços o bebê, Miguel, dormindo tranquilo, enrolado numa manta branca do hospital. O rostinho calmo. As mãozinhas fechadas em punhos pequenos. Perfeito. Natália me viu e os olhos dela encheram de lágrimas. Você veio... Vim saber se vocês estavam bem. Eu disse, me aproximando devagar. Estamos, graças a você. Ela olhou para o filho. Ele está vivo porque você não desistiu, porque você não teve medo. Eu não sei como te agradecer, Valdir. Não sei o que dizer que seja suficiente. Você não precisa dizer nada. Respondi, sentindo minha própria voz embargada. Ver ele bem, ver você bem, isso já é suficiente. Ela estendeu o bebê para mim. Quer segurar? Eu hesitei. Minhas mãos tremeram. A última vez que tinha segurado um bebê. Mas ela insistiu, sorrindo. Por favor, ele não estaria aqui sem você. Respirei fundo e peguei o bebê. Ele era tão leve, tão quente, tão vivo. Senti o coraçãozinho batendo, vi o peitinho subindo e descendo, os olhinhos se mexendo por trás das pálpebras fechadas, sonhando com o que quer que bebês recém-nascidos sonhem. E pela segunda vez em 24 horas, chorei. Não consegui segurar. As lágrimas escorreram. Todas as emoções que eu tinha guardado por 3 anos saíram de uma vez. A dor da perda, a culpa, a solidão, mas também a esperança, a redenção,
a sensação de que, finalmente, alguma coisa tinha dado certo. Oi, Miguel, eu sussurrei para o bebê. Você é forte, você é um lutador, e você tem uma mãe e uma avó que te amam muito. Cuida delas para mim, tá bom? O bebê bocejou, um bocejo minúsculo, adorável, e voltou a dormir. Devolvi ele para Natália. Ela segurou o filho, olhando para mim com gratidão infinita. Se um dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me procura. Eu não sei onde você mora, mas minha mãe tem seu nome, Valdir Santos. A gente não vai esquecer. Eu não vou esquecer de vocês também, eu disse. Saí do quarto com o coração cheio. Eram 8 horas quando cheguei de volta em Uruaçu. A viagem foi rápida. A estrada estava seca, o sol brilhante. Passei pelo posto São Jorge, peguei um café rápido e comi um pão na chapa. Precisava estar apresentável para dar o depoimento. A delegacia ficava na rua 7, como o policial tinha dito. Um prédio pequeno, térreo, pintado de branco com detalhes azuis. Uma viatura da PM estacionada na frente. Um policial conversando com um senhor na calçada. Entrei. A recepção era simples, algumas cadeiras, um balcão com um policial atrás. Ele me cumprimentou. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Meu nome é Valdir Santos. Vim dar meu depoimento sobre o caso de ontem na rodoviária. Ah, sim, o delegado está esperando. Terceira porta à direita. Caminhei pelo corredor curto. Bati na porta. Entre. O delegado era um homem de uns 50 anos, bigode grisalho, uniforme impecável. Ele estava sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Me indicou uma cadeira. Senhor Valdir Santos, correto? Isso mesmo. Sou o delegado Pereira. Obrigado por vir. Sei que foi uma noite difícil. Pode-se dizer que sim, respondi com um meio sorriso. Ele pegou uma caneta e um bloco de papel. Vou precisar que o senhor conte tudo o que aconteceu. Desde o momento em que encontrou a senhora Célia na estrada até a prisão do suspeito aqui na rodoviária, com o máximo de detalhes possível. Respirei fundo e comecei a contar. Contei sobre a fumaça que me fez entrar na estrada de terra, sobre a cena que encontrei, Célia no chão, a onça amarrada, Adão com o taco, sobre a briga, o tiro, a fuga, a perseguição, a chegada em Uruaçu, o confronto na rodoviária. O delegado anotava tudo com atenção. De vez em quando fazia perguntas. O senhor viu onde ele guardava a arma? Na caminhonete. No porta-luvas, eu acho. A onça estava presa com corrente. O senhor viu se havia documentação para posse de animal silvestre? Não vi nada, mas pela forma como ele a tratava, não acho que era legal. E a senhora Célia, ela contou por que fugiu. Contou, disse que o marido batia nela, que ele ficou violento depois que perderam um bebê, que ela comprou um bebê reborn para lidar com a dor e ele achou que ela estava louca. Tentou destruir o boneco. Ela fugiu. O delegado balançou a cabeça, suspirando. Infelizmente, não é a primeira vez que a gente lida com esse tipo de caso. Violência doméstica, obsessão, controle. O senhor fez a coisa certa ao ajudá-la. E ele? O Adão? O que vai acontecer com ele? Ele está preso. Vai responder por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, violência doméstica, maus tratos a animais, entre outros. A família dele até tentou interferir, mas a gente tem testemunhas, temos provas. Ele não vai sair tão cedo. Senti um alívio profundo. E a onça? O Ibama foi acionado. Vão buscar ela hoje. Provavelmente vai ser levada para um centro de reabilitação. Se conseguir se adaptar, pode até ser solta de volta na natureza. Se não, vai ficar num santuário. Mas pelo menos não vai mais ser usada como instrumento de ameaça. Terminei de dar o depoimento. Assinei os papéis necessários. O delegado me agradeceu. O senhor é um homem de coragem, seu Valdir. Não é todo dia que a gente vê alguém arriscar a própria vida por um estranho. Eu só fiz o que era certo, respondi. Ainda assim, o mundo seria melhor se mais pessoas fizessem o que é certo. Ele se levantou
e apertou minha mão. Boa sorte na estrada, e se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato. Saí da delegacia sentindo que um capítulo tinha se fechado. Não completamente. Ainda ia ter julgamento. Ainda ia ter processos. Mas Célia estava segura em São Paulo. O bebê Miguel estava vivo. E Adão estava preso. Entrei no caminhão, olhei para o banco do carona, vazio agora, sem Célia, sem o bebê reborn, só eu e a estrada de novo. Mas dessa vez eu não me sentia sozinho. Liguei o motor, coloquei uma música no rádio, uma sertaneja antiga, dessas que a gente canta junto, e dirigi em direção a Goiânia para finalmente fazer minha entrega. O sol estava alto, o céu azul e limpo. A estrada se estendia à frente, cheia de possibilidades. E eu sorri. Porque finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha encontrado meu caminho de volta para a vida. 3 meses depois, eu estava dirigindo pela mesma BR-153 quando vi a placa. Porangatu, 50 quilômetros. Meu coração apertou. Não era minha rota normal. Eu tinha feito um desvio proposital, porque tinha algo que eu precisava fazer, algo que vinha adiando faz tempo. O sol da tarde caía suave sobre o cerrado. Não era mais aquele calor sufocante de antes. Era outono agora. O ar estava mais fresco. As árvores começavam a perder as folhas. Tudo tinha aquela cor dourada, aquela sensação de transição, de mudança. Eu tinha mudado muito nesses 3 meses. Depois de fazer a entrega em Goiânia naquele dia, eu tinha voltado para minha casa em Anápolis. A mesma casa vazia que eu evitava. A mesma casa cheia de memórias da Sandra e da filha que nunca conheci. Mas quando entrei dessa vez, foi diferente. Não senti só dor. Senti também gratidão. Gratidão pelos anos bons que tive com a Sandra. Gratidão pela filha que, mesmo sem viver, me ensinou sobre amor e perda. Comecei a arrumar a casa, tirei a poeira, abri as janelas, deixei o sol entrar, liguei para Sandra. Pela primeira vez em 3 anos, liguei para ela. A conversa foi difícil, cheia de pausas, cheia de lágrimas, mas foi honesta. Eu pedi desculpa por não ter estado presente quando ela precisou, por ter me fechado, por ter fugido para a estrada em vez de enfrentar a dor junto com ela. E ela me perdoou. Ela também pediu desculpa. Por ter ido embora, por não ter tentado mais, por ter desistido de nós. A gente não voltou a ficar junto. Algumas coisas não têm volta, mas a gente fez as pazes. E isso foi mais importante do que eu imaginava. Célia me ligou algumas vezes. Ela estava bem em São Paulo. Tinha conseguido emprego numa lanchonete. Morava com a prima, estava fazendo terapia. Aos poucos, estava reconstruindo a vida. Ela me mandou uma foto dela sorrindo, um sorriso verdadeiro. E disse que nunca ia esquecer o que eu tinha feito por ela. Natália também entrou em contato. Me mandou fotos do Miguel. Ele estava crescendo rápido, gordinho, saudável, sorridente. Ela escreveu: "Você foi o instrumento de Deus para salvar meu filho. Eu rezo por você todo dia." Instrumento de Deus. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Eu nunca fui muito religioso. Ia na igreja de vez em quando com a Sandra, mais por costume do que por fé. Depois que perdi minha filha, eu fiquei com raiva de Deus. Questionei. Perguntei por quê. Por que deixar uma criança morrer? Por que permitir tanto sofrimento? Mas agora eu entendia. Não que Deus tivesse causado a dor. Não que Ele quisesse que minha filha morresse. Mas Ele tinha permitido que dessa dor nascesse algo maior. Algo que me transformou, que me quebrou e que no momento certo me usou para salvar outras vidas. Se eu não tivesse perdido minha filha, eu teria passado reto por aquela estrada de terra naquele dia. Teria ignorado a fumaça. Teria seguido meu caminho sem olhar para trás. Porque eu não saberia reconhecer o desespero no rosto de Célia. Não saberia o peso do que ela estava carregando. Mas eu sabia, porque eu tinha carregado o mesmo peso, e foi por isso que eu parei.
Foi por isso que eu ajudei. Não foi coincidência, foi providência. Jesus sempre ensinou sobre isso, sobre carregar as cargas uns dos outros, sobre amar o próximo como a si mesmo, sobre ser as mãos e os pés de Deus aqui na terra. Eu tinha lido essas palavras várias vezes na Bíblia que a Sandra tinha em casa, mas só agora eu entendia de verdade. Jesus conhecia a dor, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu abandono. Na cruz ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele passou pelo vale mais escuro, e foi justamente por isso que ele podia entender os nossos vales, as nossas dores, as nossas perdas. E ele não deixava a gente sozinho no vale. Ele enviava pessoas comuns, pessoas quebradas como eu, para serem luz na escuridão de outra pessoa. Eu tinha sido a luz de Célia naquele dia, e de Natália, e do pequeno Miguel. Mas eles também tinham sido minha luz, porque ao salvá-los, eu tinha me salvado também. Tinha encontrado propósito de novo, razão de novo, vida de novo. E tudo isso era graça. Graça de um Deus que não desiste da gente, que pega nossos pedaços quebrados e transforma em algo útil, em algo bonito, em algo redentor. Entrei em Porangatu, cidade pequena, tranquila. Passei pela praça principal, pela igreja matriz, pelas ruas de paralelepípedo, até chegar no cemitério na saída da cidade. Estacionei o caminhão do lado de fora. Desci. O portão estava aberto. Entrei. Não foi difícil encontrar. Era um túmulo pequeno, simples, com uma cruz branca e um nome gravado: Maria Aparecida Santos. Nasceu e partiu no mesmo dia. Descansa nos braços de Jesus, minha filha. Ajoelhei na frente do túmulo, limpei as folhas secas que tinham caído, ajeitei as flores murchas que alguém, provavelmente a Sandra, tinha deixado. E pela primeira vez desde que ela nasceu, conversei com ela. Oi, minha filha. É o papai. Eu sei que demorei para vir aqui. Demorei porque eu não conseguia. Doía demais. Mas hoje eu vim porque eu precisava te contar uma coisa. A voz falhou. Respirei fundo. Eu salvei um bebê. Um menino chamado Miguel. Ele nasceu nas minhas mãos e ele está vivo, está crescendo, está sorrindo. E toda vez que eu olho as fotos dele, eu penso em você, em como você seria se tivesse vivido, nos sorrisos que você ia dar, nos abraços que você ia me dar. As lágrimas escorreram. Eu sinto sua falta todo dia, mas eu não fico mais com raiva, porque eu entendi. Você veio ao mundo para me ensinar, para me quebrar, para me preparar para ser usado por Deus de um jeito que eu nunca imaginei. Você foi meu maior presente, mesmo que tenha durado tão pouco. Coloquei a mão na terra sobre o túmulo, e eu sei que você está com Jesus agora, nos braços dele, segura, feliz, sem dor. E um dia eu vou te ver, vou te segurar, vou te conhecer de verdade, mas até lá eu vou continuar fazendo o que ele me chamou para fazer. Vou continuar ajudando, amando, sendo luz. Fiquei ali por mais alguns minutos, em silêncio, só sentindo a presença, a paz, a certeza de que ela estava bem, de que eu estava bem, de que tudo, de alguma forma misteriosa, estava se encaixando no plano maior. Quando me levantei para ir embora, vi um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, roupas simples, regando flores em outro túmulo perto. Ele me olhou e acenou. Acenei de volta. Ele se aproximou. Desculpa incomodar, mas eu te conheço de algum lugar? Olhei melhor para ele. Não reconheci. Não sei. Não acho que a gente já se encontrou. Você não é o caminhoneiro que salvou aquela moça do marido violento? Vi no jornal. Saiu até no jornal de Goiânia. Eu não sabia que tinha saído no jornal. Sou eu, sim. Ele sorriu, estendendo a mão. Meu nome é José. Eu sou o pastor da igreja aqui da cidade. E eu só queria te agradecer, porque o que você fez foi o que Jesus faria. Você viu alguém em perigo
e não passou do outro lado da estrada. Você parou, você ajudou, você amou, e isso é raro hoje em dia. Apertei a mão dele emocionado. Eu só fiz o que Deus colocou no meu caminho. Exatamente, ele disse, os olhos brilhando. Você foi obediente, e por causa disso, vidas foram salvas. Você sabe quantas pessoas foram impactadas pela sua história? Pela sua coragem? Eu usei seu testemunho no culto domingo passado, e tinha gente chorando, gente dizendo que ia começar a prestar mais atenção nas pessoas ao redor, que ia parar de passar reto. Ele apertou meu ombro. Continue sendo luz, irmão. Continue sendo as mãos de Jesus. O mundo precisa de mais gente como você. Ele se despediu e voltou para o túmulo dele. Fiquei ali parado, processando. Minha história tinha impactado outras pessoas. Tinha inspirado. Tinha mudado. E tudo porque eu tinha escolhido parar. Tinha escolhido ajudar. Tinha escolhido amar. Voltei para o caminhão. Sentei no banco do motorista. Olhei pela janela para o céu azul. E orei. Não uma oração decorada, mas uma oração do coração. Jesus, obrigado. Obrigado por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo. Obrigado por pegar minha dor e transformar em propósito. Obrigado por me usar, mesmo sendo tão imperfeito. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei quantas vidas ainda vou cruzar. Mas eu prometo que vou continuar parando, continuar ajudando, continuar amando, porque é isso que o Senhor fez e é isso que o Senhor me ensinou. Usa-me, Senhor, do jeito que eu sou, com todas as minhas falhas. Porque eu sei que o Senhor faz milagres com gente quebrada. Amém. Liguei o motor, coloquei a marcha e voltei para a estrada. Mas dessa vez, não era só uma estrada de asfalto e quilometragem. Era uma estrada de redenção, de propósito, de vida transformada e multiplicada. Jesus tinha pego um caminhoneiro solitário, quebrado pela perda, e o tinha transformado em instrumento de salvação. Não porque eu era especial, mas porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é redentor. E onde quer que essa estrada me levasse agora, eu sabia que Ele estaria comigo, dirigindo ao meu lado, guiando meus passos, transformando dor em esperança e fazendo de cada parada uma oportunidade de mostrar o amor que transforma, o amor de Jesus. Fim. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Edito. Lucas 19:10. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35.